Bom, gente, trago aqui mais um vídeo para vocês, mais uma notícia, dessa vez para falar sobre reforço no pedido do governo para que a votação da reforma da Previdência seja realizada antes do final do mês de junho. Bom, gente, informação também passada pela gente aqui no canal de que centrais sindicais farão uma greve, convocaram uma greve geral para o dia 14 de junho. E assim como nós passamos na época dessa convocação geral, essa notícia que o governo quer a tramitação rápida da reforma da Previdência, ou seja, uma votação antes no final do mês de junho, ou seja, essa greve geral por meio das centrais sindicais pode acontecer tarde demais, inclusive dependendo da articulação política feita pelo governo, a reforma da Previdência já pode estar bem andada, inclusive até para uma aprovação. Bom, gente, também temos informações que o relator da própria comissão especial disse que foram feitas várias emendas constitucionais referentes ao texto da reforma da Previdência, ao texto original. Porém, sabemos que para aprovação dessas emendas é necessário os votos de mais de 100 deputados para a aprovação dessas emendas constitucionais referentes ao texto da reforma da Previdência. Bom, gente, também sabemos que também saiu uma notícia que o governo quer reduzir gastos por estar no vermelho, como, por exemplo, o corte de 30% na verba de universidades públicas. Gente? Informação essa que vai contrária, inclusive, à liberação de verba para a publicidade da reforma da Previdência, para uma campanha de publicidade, e também por notícia veiculada pela Folha de São Paulo sobre o suposto toma lá da cá aderido pelo governo, o tão criticado toma lá da cá. Em notícia na Folha de São Paulo, saiu que o governo teria oferecido 40 milhões de reais a deputados para aprovação da reforma da Previdência. O programa sobre a reforma da Previdência na comissão especial deve ser decidido nesta semana, levando em consideração que a primeira sessão será realizada nesta terça-feira. Bom, gente, independente de uma data específica, nós sabemos da importância do amplo debate sobre todos os pontos da reforma da Previdência para que se flexibilize a reforma da Previdência, no caso, que sacrifica os direitos dos trabalhadores menos favorecidos e dos funcionários públicos. Isso que seja conhecimento de todos os parlamentares que debaterem, independentemente se os parlamentares forem da oposição ou se forem a favor do governo. Porque, no caso, os parlamentares que são a favor do governo podem, defendendo uma reforma, como eu disse, que em alguns pontos sacrifica o trabalhador menos favorecido e o funcionário público, pode assim resultar em queda na popularidade do próprio governo, como já aconteceu, inclusive, temos o dado que neste início de mandato o governo despencou em popularidade em 15%. Sendo assim, com parlamentares defendendo o texto da forma integral, como foi apresentada, pode resultar nessa descida de popularidade do atual governo. E por que chegamos a esse raciocínio? Porque também saiu uma notícia recentemente de que os parlamentares teriam aulas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para defenderem a reforma da Previdência. Ou seja, sendo assim, não tendo ainda o conhecimento exato da reforma da Previdência em si, da proposta de forma íntegra. O que é, no caso, prejudicial, tanto para o governo quanto para a população também, que esses pontos impopulares sejam debatidos aí com positividade por parte dos parlamentares que forem a favor do governo neste caso. Inclusive, temos um parlamentar, o deputado André Janones, dizendo a importância de debates sobre a reforma da Previdência, sobre todos os pontos, e inclusive defendendo que a reforma deve ser votada apenas no segundo semestre. Essa tramitação não pode ser de uma forma rápida, por inclusive mexer com a vida de muitos trabalhadores. Como posso citar também, mais uma vez, alguns pontos da reforma da Previdência, para quem ainda não sabe, como por exemplo, temos uma pensão que está sendo cortada pela metade, que está proposta o corte pela metade da pensão por morte, no caso, onde hoje se recebe integralmente o pensionista, o que no caso já é uma pensão, ou seja, fim de benefício, e com a possível aprovação passará a receber apenas 50% deste benefício da pensão por morte e mais 10% por dependente. Considerar que o pensionista também continuará contribuindo para a Previdência Social, o que é mais uma polêmica neste texto apresentado da reforma da Previdência, que é a tal da contribuição eterna, onde nós teremos que contribuir tanto em tempo de serviço, como depois em nossas aposentadorias, e quando viermos a falecer, os nossos pensionistas também contribuirão para a Previdência Social, ou seja, todo cidadão terá que contribuir enquanto existir. Temos também outros pontos polêmicos, como é o caso do auxílio-doença, onde teremos
perdas consideráveis com a possível aprovação da reforma, onde, por exemplo, um trabalhador que requerer auxílio-doença e tiver menos de 5 anos no tempo de contribuição, e nós podemos dar um exemplo que ele receba o seu salário de 2 a 3 mil reais, por exemplo, irá receber apenas aí o mínimo do salário mínimo enquanto requerer ao auxílio-doença. E também um trabalhador que contribuiu por menos de 20 anos, podemos citar o exemplo de que contribuiu 13, 14 ou 15 anos, o que já é um tempo considerável de contribuição para a Previdência Social. Esse trabalhador também não receberá o seu salário de forma integral, e sim apenas uma parte dele, apenas uma porcentagem do seu salário. Temos também o regime de capitalização, conhecido pelo seu histórico mundial prejudicial, implantado em 30 países, que desses 30, 18, inclusive por pressão do povo, para derrubar esse regime de capitalização, já estão se reestruturando após terem implantado este regime de capitalização que não deu certo em seus países. Bom, gente, estarei deixando o vídeo aí do parlamentar, do deputado André Janones, falando sobre o assunto. Peço que curte o vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos para que eles possam ter conhecimento sobre esses assuntos e até o próximo vídeo. Independente de ser contra ou a favor da reforma, eu acredito que um maior debate é sempre positivo para a democracia. Então eu acho que há uma possibilidade maior da gente conseguir uma convergência, há uma possibilidade maior de uma inclusão de todos os setores da sociedade, e eu acho que esse debate ele tem que ser ampliado mesmo. Ainda que nós que somos contrários à reforma sejamos vencidos, que se a gente tiver que ser vencido, que seja depois de um amplo debate, que seja da melhor maneira do ponto de vista democrático, que seja porque a população tomou ciência dos pontos positivos, se é que eles existem, negativos da reforma, e se posicionou a favor. O que não pode é tentar empurrar goela abaixo nem a aprovação e nem a reprovação.